Segundo o psicanalista Sigmund Freud, a religião é uma repetição de uma experiência da fase infantil, ou seja, já na infância, o ser tenta reduzir a sua própria insegurança pela confiança, assim reativando a figura paterna. Para Freud, a religião existente em todas as sociedades é uma ilusão. A ilusão, por sua vez, é uma espécie de mecanismo de defesa, que realiza no indivíduo uma espécie de perca de pensar crítico. Em síntese, para Freud, o conceito de ilusão expressa o desejo de negar o desamparo, a ordem compulsional e o conflito, assim como a tentativa de preservação do princípio do prazer e da completude. Olá, meu nome é Jonas, tudo bem? É porque trava. Mas o seu corta aí. A gente corta depois. O seu corta aí. Olá, meu nome é Jonas, tenho 18 anos, sou estudante do primeiro ano da escola SI, Irmã Joaquina Sampaio. Sou evangélico, tenho 3 anos já de evangélico, graças a Deus. Como tu chegou a essa religião? Cheguei através de um sonho, né, que Deus me deu. Foi bem... Esse sonho, eu não entendia nada do evangelho, né? Minha história foi o seguinte. Ficava em casa jogando, né, Free Fire, como todo mundo conhece aí. Já estava já no timezinho, já profissionalzinho já. Era timezinho assim de família, sabe? Aí jogava eu, os pessoal pagava pra jogar campeonato, tudo isso. Só que eu ficava muito em casa, passava até madrugada jogando com os pessoal. Aí minha irmã ia para a igreja, minha mãe também, só que eu não entendia muito dessa parte do evangelho. E aí chegou um tempo que Deus me deu uma visão, e eu não entendia muito, né? Estava somente um louvor ali, minha irmã botava um louvor, passava umas imagens como se fosse do Apocalipse, eu ficava ali com medo. Tem até um louvor aí que fala das trombetas, esse louvor aí, eu fiquei até com medo, né? Só que nunca fiquei assim, reparando no evangelho e ficava lendo, sabe? Não ficava nunca ali, com o olho fito naquilo, e para saber ali as coisas. Só que chegou um dia que eu recebi um sonho de Deus, né? Que esse sonho me mostrou a porta do reino de Deus. Na verdade, o primeiro sonho me mostrou a minha mãe e minha irmã sendo arrebatadas e eu ficando com os amigos que eu estava pensando que eram amigos. E hoje eu posso saber que nenhum dos que eu estava lá realmente eram meus amigos. Minha mãe era arrebatada e eu ficava ali correndo, era desesperado, saía dos meus amigos correndo. E parece que nesse dia eu ia procurar minha tia, nesse dia do sonho. E depois Deus me mostrou outro sonho. Foi eu vim na porta do reino de Deus. E esse sonho aí não me esqueço nunca. Na verdade não me esqueço nenhum detalhe daquele sonho. Porque eu olhava assim e eu via realmente assim o reino de Deus. Eu via a nuvem com um brilho que era sem explicação. Assim, nas minhas palavras até sem explicação, né? Para me explicar. E foi isso. Depois disso, aí eu comecei a conhecer o evangelho. Aí minha irmã levou para a igreja. E aí senti aquele desejo, aquela vontade de aceitar até a Cristo. Aí minha irmã perguntou se eu queria aceitar. E eu aceitei em pleno culto. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir. Assim, hoje eu sou o que sou. É igual um cego que falou, né? Um cego falou assim que ele era de um jeito, mas depois que Jesus transformou a vida dele, ele já era de outro jeito já. Depois que ele foi transformado por Jesus. Isso aí vai se encontrar na Bíblia. Eu não sei diretamente o que vai falar. Mas eu posso falar que antigamente eu era de um jeito, mas hoje eu já sou diferente. Porque foi a graça do Espírito Santo e de Jesus que me mudou. Isso é realmente uma prova que Deus existe, né? Porque muitas pessoas não acreditam. Mas isso é realmente uma prova que Deus existe. Uma pessoa mudar assim radicalmente, né? Não é fácil, né? Porque minha vida agora só está basicamente no Evangelho de Cristo agora, né? Viver e falar dele. Porque foi um sacrifício que custou um preço de sangue dele. E isso aí, agora a minha vida está baseada nisso. Porque pela morte e ressurreição dele,
E isso me trouxe a paz, né? Me trouxe a paz, foi um castigo dele que me trouxe a paz. Eram meus pecados sepultados nele. E aí sou morto e ressurreição, pela fé nele, o Espírito Santo me encheu essa paz. E agora esse momento perfeito, né? Que eu tô, não que eu seja perfeito, que eu sou pecador, mas esse momento perfeito que eu estou agora com Cristo. Jesus Cristo não é basicamente uma religião, como todo mundo pensa, né? Porque Jesus Cristo, ele foi um homem que veio mostrar não religião. Ele disse assim, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso aí, a gente se torna completo quando a gente tem Ele. Quando a gente realmente almeja Ele, a gente se sente completo. Porque quando a gente não está realmente ali com Cristo, a gente almeja várias coisas. Mas quando a gente reconhece ali a Jesus, a gente alcança realmente o que a gente precisava para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida. Durkheim me concede religião como um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada Igreja, todos aqueles que a elas aderem. Como pensava Émile Durkheim sobre a importância da religião? Para Durkheim, não há manifestação religiosa fora da sociedade, uma vez que uma resultante da outra. É a sociedade o habitat da religião, apenas nela que o fenômeno se manifesta por meio de ações coletivas, ou seja, ele despreza qualquer possibilidade de manifestações individuais da religião. Meu nome é Maria Luísa, terceiro ano, e eu vou recitar um conto dos Pretos Velhos, do tempo da escravidão. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava para Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava para Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Trabalhava na lavoura, no açuque e no senzal. Nego era chicoteado num velho tronco de pau. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou. E até hoje ainda me lembro das ordens do meu Senhor. Trabalha negro, trabalha negro. Trabalha negro para não apanhar. Trabalha negro para não apanhar. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava para Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Eu, estando aqui, estou bem, não tenho paz. Ah, não, deixa eu entrar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, bom início de noite. Me chamo Paulo, sou professor da rede estadual e também sou religioso. Sou de Jurema Branca. Já fui católico, já fui adventista, mas foi na Jurema Branca que eu me encontrei. A Jurema que eu posso ajudar o próximo, é a Jurema em que eu conduzo a minha vida dessa forma, tá? Então, como foi que eu cheguei à Jurema Branca? Né? Através da minha mãe de santo, mãe Margarida. Né? Eu sou neto de mãe menininha do Cantuá. Então ela era do Recife, eu estava numa fase muito delicada da mediunidade e ela me encontrou. Né? Minha mãe, ela é juremeira, então desde que eu nasci, então teve essa ponte e essa facilidade. Mas aí a minha feitura de orixá, de meus guias todos, eu agradeço muito a minha mãe de santo. Eu quero chamar Maria do Acais, por quem eu quero chamar. Nunca enganasse a Jurema, pra ninguém não te enganar. Nunca enganasse a Jurema, pra ninguém não te enganar. Então, estou nessa estrada, né, há 23 anos, graças a Deus, aos orixás. Antes, a minha primeira manifestação foi 5 anos de idade, né, mas como eu já disse, católico e adventista, eu me identifiquei, né, assumi, na verdade, aos 14 anos de idade. Você falou numa espécie de chamado, né? Então, na Jurema a gente tem um chamado. Diferente da Umbanda e Candomblé, a gente sempre diz que na Jurema a gente tem um chamado. Nossos guias, eles vibram através de nosso sangue.
né? Não sangue, simplesmente sangue, mas o sangue ancestral. Então você vai perceber que a maioria dos adeptos da Jurema, eles são netos, bisnetos, tataranetos de índios, indígenas, melhor dizendo, e os famosos caboclos do sertão. Essa religião ela é indígena, né? Então ela já existia no Brasil, sempre existiu. Então quando os portugueses chegaram aqui, os europeus chegaram aqui, encontraram já os índios fazendo essa digamos assim, aclamação a seus deuses, né? E alguns artigos, como a Delia Schwartz, ela vai dizer que antes de ser chamado juremeiro, eram chamados de calunduzeiros. Então, nós somos ex-calunduzeiros que hoje se chama juremeiro. Então, pessoal, estereótipos. Mestres, né, como pai boiadeiro, pai aroeira, eles são o que a gente diz cabeça da Jurema. Então, é quem traz as orientações a nós. Os pretos velhos e pretas velhas é o que nós chamamos de psicólogos. É aqueles que escutam as nossas aflições e trazem para nós um acalento. Temos as crianças, né, que as crianças são o sinônimo da felicidade, da alegria. Então, cada canidé, quando vem em terra, ele traz para a gente um sorriso, uma felicidade. Os caboclos e caboclas, que é a nossa força, né, eles demonstram e denotam a nossa vitalidade. E aí o sincretismo, né? São Jorge, por exemplo, que é Ogum. Aí temos a imagem de Iemanjá. Aqui nós temos São Sebastião, que é Oxóssi. Né? Nós temos aqui Santa Bárbara, que é Iansã. Aí aqui nós temos a imagem de Xangô, né? Que é meu orixá. Tanto ele na Umbanda, como aqui, certo? Que é São Jerônimo, o sincretismo dele. E aí a gente vai dando continuidade, né? Nós temos São José, que ele é muito, alguns mestres são muito devotos dele por conta da lembrança da lavoura e tudo mais. O Cosme e Damião, que seriam os Ibejes, tá? Nós temos também representação de uma cabocla, que é a cabocla Iara, tá? Uma cabocla que a gente tem muito apego, muita alegria. E claro, né, nós temos várias imagens das entidades que nós trazemos e amamos. Um ponto que é muito gostoso para a gente é quando a gente fala das crianças da Jurema. Tá? Quem são essas crianças? São espíritos, né, de crianças que faleceram. A maioria. Alguns a gente diz que são encantados. O que são entidades encantadas? Aquelas que a gente não pode dizer qual é a origem, nem de sua vida, nem de sua morte. Então, essas crianças, quando elas vêm em terra, elas trazem muito do que elas vivenciaram. Bola, carrinho, gostam de refrigerante, de bolacha, de boneca, de bolo. Né? A minha criança, por exemplo, ele morreu, pelo que ele relata, perto do seu aniversário. Então a coisa que mais ele gosta, toda vez que vem em terra, é bolo. É bolo, 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 bolo. Então as crianças, elas têm esse aspecto e também, pelo que a gente consegue compreender, eles têm mais vivo a memória da última vida que eles estiveram aqui. Então, né, vou apresentar a vocês rapidamente, né, o terreiro em que eu trabalho junto à minha mãe. Aqui é a casa de Exu, onde fica o assentamento de Exu, vocês podem ver ele trancado, né, e fica fora da casa, porque Exu ele tem esse papel de filtrar quem entra e quem sai. Né? Eles são os nossos guardiões, é a ele que eu devo o meu caminho, minha trajetória, é a ele que eu devo minha saúde, quando eu caio é quem me levanta. Tá? Eu não posso mostrar o que está aqui dentro, porque Exu em si ele só permite entrar aqui. Eu, minha mãe, que eu vou mostrar a vocês, e alguns filhos que cuidam da casa de Exu. Tá? Entrando aqui, nós temos o axé da casa, como vocês podem ver, é feito com tronco. Essas guloseimas aqui é fruto do último trabalho, né, das crianças da Jurema que vieram em terra e sempre fizeram. Veja que aqui a gente mantém o cuidado com o axé, certo? Que é o ponto central da casa, a gente ter sentado aqui o nosso tronco. Entrando para cá, dando continuidade, nós vamos ter a afirmação dos orixás. Né?
Na Jurema a gente não tem um culto direto aos orixás, mas a gente tem a representação, porque é eles que cuidam do nosso ori. Aqui, como vocês estão vendo, aí fica o gongá das pombagiras. Pombagira, ela é Exu, mas é Exu no aspecto feminino. Como assim? Enquanto Exu ele cuida mais dos nossos caminhos, por assim dizer, elas já cuidam mais das nossas relações emocionais. Indo pra Maria do Acás, vou prendendo abscesso com Maria do Acás. Vou abrindo minha Jurema com Maria do Acás. Quando eu vinha da Jurema que eu passei no Vajungar. Quando eu vinha da Jurema que eu passei no Vajungar. Os trabalhos que eu fizer, mestre, não possa desmanchar. Os trabalhos que eu fizer, mestre, não possa desmanchar. Cadê a minha rede que eu quero me balançar? Cadê a minha rede que eu quero me balançar? Sois mestra do outro mundo, sois Maria do Acás. Sois mestra do outro mundo, sois Maria do Acás. Você, florão, é bonito tem que ver, senhores mestres trabalhar. Se é bonito, tem que apresentar a minha mãe, né, que a gente vive junto, Dona Glória. E aí, junto a minha, aí, ela há mais tempo do que eu estou com 23 anos, ela já está com 32 de... 33. 33, certo? E Jurema? Chega um morrendo com a dor dentro, eu rezo. Chega um com peitos abertos, eu rezo. Quando pensa que não chega gente com criança, eu rezo. Olhado. E aqui é minha casa, como se diz. Aqui eu sou feliz até demais. Eu acredito que não ia ter outra religião para mim. O pai da minha mãe era o quê? Caboclo brabo. Pronto, quer dizer, eu tenho sangue de caboclo brabo. Aí já espalhei para os filhos, né? Que é filhos. Aí pronto, eu desde criança que eu trabalho. Quem primeiro desceu em mim foi minha menina, Jacira. E assim, eu me prendia um pouco, até por conta de vizinhos. Aí depois eu disse, quer saber do que mais? Vizinho não me dá de comer não. Se meu marido não trabalhar para me dar de comer, ninguém vai me dar. Então, hoje sou muito feliz. Depois que eu fiz minhas Jurema, fiz meu santo, tudo, a minha saúde voltou ao normal. Porque eu sou diabética, tudo bem, mas isso aí não tem nada a ver com os espíritos, né? Porque sou diabética. Pronto, depois, agora quando esfriar, entendeu? E meu filho, com 5 anos, eu fui para casa da minha mãe de santo. Quando cheguei, tinha deixado eu com as pessoas lá. A nega velha estava com cada olho desse tamanho, com medo, porque disse que eu não estava pulando, estava indo. Aí eu olhei, era o caboclo dele. Que é uma pessoa que até hoje ele preza muito esse caboclo dele. É seu Pena Branca. E por aí a gente se desenrolou. Depois que eu fiz o que era para mim fazer, aí sou outra pessoa. Sou outra pessoa. Graças a Deus, sou muito feliz com meus guias, tudinho. Meu velhinho é um mestre de direita, é um mestre curador. E assim a gente vive. Não vivemos aqui com negócio de bebida, como você está vendo, tem bebida aí. Mas não para os guias estar bebendo. De jeito nenhum. A gente não consente. E até mesmo que o meu não bebe, hoje ele muito pouco, por conta do remédio que eu tomo, aí ele já não bebe. Mas eu sou tão feliz, meu filho, que, ai meu Deus, se eu pudesse, a noite se amanhecia aqui dentro. É uma paz, né? Para mim é. Para mim é uma paz e tanto. Eu não vivo por terreiro. Um terreiro que eu vou
Quando eu vou na casa da minha mãe, que está ali a foto dela também, ela é lá da Ramadinha 1. É minha mãe de santo, mora lá. Olha ela aqui. A minha mãe de santo é essa morena. Deixa eu ver aqui. É essa morena. Esse aqui é irmão meu de santo. Ela é minha mãe de santo. Essa aqui é minha madrinha de santo, que Deus tirou-la. E aqui sou eu. A gente estava aqui com a roupa de Ançã, que foi um toque que teve. Aí a gente tirou essas fotos. E eu quero muito bem essa nega velha, sabe? Se tem uma pessoa que eu quero bem, é a minha nega velha. Quero muito bem a ela. É uma pessoa muito legal. Já está velhinha, já está com mais de 80 anos. Bom, daí eu vou cantar um ponto que pra mim é um ponto mágico, que toda vez que eu canto ele eu tenho um significado em cantar. Eu tenho uma história atrás desse ponto. E todo santo dia eu canto ele. Principalmente quando eu tô no meu lugar, no meu cachimbo, eu canto ele. Por quê? Porque tem um significado pra mim muito, desde o tempo que eu conheci a religião até hoje. No fundo do mar tem uma pedra, debaixo da pedra tem ciência. No fundo do mar tem uma pedra, debaixo da pedra tem ciência. Ai, quem tiver perturbado nesse mundo, peça a Deus pra lhe dar a paciência. Mas quem tiver perturbado nesse mundo, peça a Deus pra lhe dar a paciência. Segura eu, Jurema, segura eu, sustenta eu, meu mestre, sustenta eu. Acorde eu, Jurema, acorde eu, sustenta eu, meu mestre, sustenta eu. Olá pessoal, eu sou Gabriel, aluno da irmã Joaquina Sampaio, sou do 3º ano e vim trazer um pouco da minha trajetória dentro da religião, né? Eu comecei na religião, eu tinha 14 anos de idade. Comecei através, indo à visita de um centro espírita, que no tempo a gente chamava de centro espírita porque a gente não tinha conhecimento da religião, nem nada, e a gente começou a visitar. Eu, junto com 3 amigos meus, começamos a visitar. E foi lá onde eu encontrei, e me encontrei a religião, né? A religião da gente, por vir de matriz africana, a gente tem um certo receio de expressar, de falar, de comentar, porque hoje em dia, quando a gente fala que é da religião da gente, qual é a religião da gente, muitos rebatem, muitos zombam, muitos riem. A intolerância religiosa a gente enfrenta todo dia, todo santo dia a gente é capaz de enfrentar uma piadinha, uma pilera, qualquer coisa que seja, né? Mas assim, no ponto que eu tô na minha religião, eu tô como filho de santo, né? Não dei tombamento de nada, não tenho um assentamento firmado. Por quê? Porque eu ando em terreiro, visito terreiro, vou em centros espíritas de amigos meus. E minha proposta é se adentrar e ver qual é o terreiro que eu me foco, que eu me encontre de verdade. A religião eu já me encontrei faz tempo. Qual é a minha dificuldade? É de achar um terreiro que eu me encaixe, que eu adentre ele e veja que ali é meu lugar, ali é o lugar de eu ficar. Antigamente eu vim de uma família que eles eram de religião católica. Tanto tinha católico como tinha um protestante. E comecei, em primeira parte, fui batizado na igreja católica, fiz catecismo, fiz crisma, tudo. Eu fiz tudo. Tudo que tinha na religião católica eu fiz. Mas eu vi que não era ali que eu ia me encontrar. Foi num belo dia, numa festa de Seu Zé, que eu fui, numa festa de Jurema, e me encontrei lá.
Conversei com o seu Zé a primeira vez, seu Zé falou comigo, me cumprimentou. E eu nunca tinha visto uma coisa tão linda, tão mágica, tão... Não tenho palavras para explicar como foi que eu adentrei ali dentro. Aquilo foi realmente um chamado para mim. E quando eu vi ali dentro, tudo, a ciência, as imagens, as cores, as simbolizações, tudo que eu via me agradava, tudo que eu via, e eu olhava para mim e dizia para mim mesmo, de frente ao espelho quando chego em casa, é ali que é o meu lugar, é ali que eu me encontrei, é na religião que eu me encontrei. Tu tinha quantos anos de idade? Eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. Quantos anos agora? Eu tenho 18, agora eu tenho 18. E assim, nessa trajetória todinha, já enfrentei muita coisa, já rebati muita coisa, já aguentei muita coisa sem ter necessidade. Foi difícil também a escolha para o pessoal da minha casa, da minha família. O mais difícil que teve foi eu chegar para a escola e chegar para amigos meus, principalmente para familiares, e dizer qual era a religião que eu ia seguir. Porque na cabeça de todo mundo, dos que não têm conhecimento, é do demônio. E assim, a religião da gente, ela não cultua demônio. Porque a religião da gente não tem demônio. Nós temos orixás, nós temos guias, nós temos mestres e mestras dentro da minha religião. Não temos demônio. E assim, você olhar para a cara de uma pessoa e dizer que ela cultua um demônio e você não ter rosto nem expressão para poder se defender dentro de tantas outras pessoas que vão lhe apontar o dedo. E assim, eu acho muito interessante, principalmente quando chega uma pessoa curiosa sobre minha religião, que eu falo, que eu me expresso, que eu digo o que eu sou, que eu digo minha trajetória, que eu digo de onde eu venho, de onde eu vim, o que eu sou, o que eu faço. Eu acho lindo quem vem me procurar para saber disso. E eu conto com toda certeza como é minha história. Estou falando um pouco dela. Eu acho lindo de se ver uma pessoa que ela se descobre no seu verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é tudo. O verdadeiro amor que eu estou falando em sentido de religião. É tudo. Tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos observar dentro da religião da gente. As simbolizações, os santos, entre outras coisas. É lindo de se ver. É totalmente lindo. A magia que a gente vê, que a gente olha, os olhos de outra forma. Não com julgamento, mas sim com amor e prazer e satisfação no que você faz e no que você pratica dentro da religião. Antigamente, eu tinha muito cisma de ir para um centro espírita, para ir para um terreiro. Por quê? Porque minha família já falava que era do demônio, que eu ia estragar a minha vida, que se um dia eu inventasse de fazer isso, eu não ia ser normal dentro da família, eu ia ser um peso para a família. Já aguentei, capaz até de levar pizza já. Fui prometido até de pizza por causa da minha religião, porque tinha gente da minha família que não aceitava. E assim, a intolerância é grande demais, mas a gente cada dia, cada taça de água, cada firmeza que a gente faz, cada imagem que a gente limpa, é com prazer e satisfação no que a gente faz. E assim, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Minha religião, ela não é uma religião qualquer. É uma religião que sim merece respeito. Por quê? Porque nós temos história. Nós não nascemos do dia para a noite, nós temos história. E eu digo a você, porque a religião da gente já vem da escravidão. Nossa religião já vem da escravidão. Não é de hoje, não é de ontem. Ela tem história a ser falada e a ser dita. O mais bonito que tem é os pontos que a gente canta dentro da Jurema, que a gente canta dentro da Umbanda. Tem também o candomblé, que o povo fala também. Isso é lindo, porque cada um tem um significado. Muito obrigado, ó meu Deus, por esse dia. Muito obrigado a Jesus e a Maria. Venho de longe com minhas correntes fortes. Eu me chamo Antônio Olímpio, sou do Rio Grande do Norte. Venho de longe com minha corrente forte. Ele se chama Antônio Olímpio, do Rio Grande do Norte. Santo riacho correndo, meu riacho não correu. Jurema, Jurema sagrada,
céu de Deus. Jurema, Jurema sagrada, glória lá no céu de Deus. Glória lá no céu de Deus, lá na força da Jurema. Abra a mesa e dá licença, Santa Teresa, para os mestres baixar. Por Deus eu te chamo, por Deus eu mandei chamar. Mestre Cibamba na Jurema, Rei Lunguinho, para vir trabalhar. Seu Zé Pereira na Jurema, Rei Lunguinho, para vir trabalhar.